Acordei hoje com um vídeo de uma Tônia que simplesmente colocou a filha autista para dormir em uma varanda porque transformou o quarto dela em um estoque de e-commerce. E ela simplesmente não entende porque tá errada. Ela e o marido têm o próprio quarto e a menina dorme na varanda. Eu vou começar aqui a fazer vídeos reagindo a tretas da internet. E a gente vai começar aqui com essa pequena minúscula causa, né, do tribunal da internet, né? O que eu vou fazer? Eu vou aqui assistir primeiramente a todos os vídeos da mãe, né, da explicação de como que isso tudo começou. Depois a gente parte ali pros vídeos das críticas, né, porque tiveram muitas. E aí a gente vai ler alguns comentários da internet. Então vamos por fases pra gente entender melhor e pra mim entender melhor também, né? Diga, Gabriela. Montei um e-commerce no meu apartamento. E pra isso a gente precisou reformular tudo por aqui, inclusive hoje o quarto da minha filha na varanda. E muita gente me julgou por isso, mas o que ninguém viu foi o que esse negócio trouxe pra nossa família. Através da nossa loja a gente conseguiu conquistar coisas que antes pareciam tão distantes. Nossa, tem bastante coisa, hein? Não consegui pagar as terapias da nossa filha. E é claro que isso aqui é só o começo. A gente não sonha em ficar pra sempre com a loja dentro de um apartamento, mesmo que o conforto seja inegável. O que era carinho pra minha filha virou carinho pra vários filhos de várias pessoas. E cada detalhe dos nossos pedidos carrega o nosso cuidado. E quando eu digo nossa, é porque até isso a gente conquistou. Hoje eu e meu marido trabalhamos juntos, sem falar do privilégio que é poder passar mais momentos com a nossa filha. Eu espero de coração que cada pedido que chegue nessa casa carregue junto o nosso carinho e toda a gratidão que sentimos por estar vivendo esse sonho. E se tiver precisando renovar as lancheiras e acessórios por aí, conheça a nossa loja Diário da Lancheira. É só clicar em Saiba Mais. E vai ser incrível ter você como parte da nossa história também. Eu vou tentar não falar muito, mas é óbvio que eu vou falar. Pra mim, pra ter ser minha opinião no final. Mas, enfim, vamos lá. Porque eu já tenho uma opinião aqui já. Achei a varanda muito pequena, gente. Eu pensei que era maior. Porque apareceu pra mim no TikTok uma família que transformou o quarto dos filhos, a varanda, no quarto dos filhos. Mas, gente, era uma senhora varanda, viu? Isso aqui é mais pra uma sacada, sabe? Eu acho que eu não chamaria de varanda, entendeu? Parece mais uma sacadinha, entende? Enfim, pra mim varanda é aquela coisa enorme e tal. Passo menor que isso, eu falo sacada. Mas enfim, vamos lá. Talvez eu me arrependa, mas sim, a minha filha dorme na varanda. Vamos recapitular. Eu moro em um apartamento de 2 quartos, montei um e-commerce no quarto maior, fiquei com um quarto menor e coloquei minha filha pra dormir na varanda. E quando eu compartilhei isso, eu recebi esse tipo de comentário. Deixa eu ver. Mas... Peraí, vamos voltar aqui, deixa eu ver os comentários. Tem pais que odeiam os filhos. Gente, essa mulher odeia a filha dela, não é possível. Se o apartamento fosse menor, ela jogava a criança fora. A menina sendo odiada em voz alta. Realmente tem gente que não nasceu para ser mãe. Como pode o ser humano conseguir dormir no conforto de sua cama, sabendo que arrancou do filho o próprio lugar de conforto, arrancou toda a intimidade que a menina podia ter, tudo. Tá, arrancou toda a intimidade que a menina podia ter. Eu sou analfabeta, não tô sabendo ler isso aqui, peraí. Ah, não quero ler isso mais não. Gente, opiniões polêmicas aqui. Eu acho que exageraram também, viu, gente? O dicionário define quarto como um compartimento de uma habitação frequentemente utilizado para descanso ou sono. E tem uma coisa pra você pensar. Quem se sente seguro e feliz com a família não precisa viver isolado. Então acho melhor começar a analisar a convivência por aí. Será que tá legal? Na vida adulta, a gente aprende que luxo de verdade é ter tempo em família, risada no café da manhã, viagens que criam memórias, banho quente, poder ir no shopping, no mercado e comprar o que quiser sem se preocupar. E pagar por saúde, que por sinal foi esse o nosso maior objetivo com tudo isso. E agora, pra quem se interessa, eu vou explicar. Eu sou mãe de uma menina linda de 9 anos, diagnosticada com apraxia de fala e transtorno do espectro autista nível 1 de suporte, além de altas habilidades. E só quem é mãe atípica sabe o quanto é difícil se manter trabalhando com a nossa rotina, já que estamos sempre percorrendo por médicos e terapias. Ela mantém tratamento com fonoaudióloga, psicopedagoga, psicóloga, e tudo isso depende de mim, tanto financeiramente quanto de tempo, já que ela não pode sozinha, né? Criar o nosso e-commerce em casa foi a maior bênção que me aconteceu. Eu consegui independência financeira, pago pelos tratamentos da minha filha sem me preocupar e conseguir tempo suficiente pra ajudar ela no que for preciso. Se quiser saber mais da nossa história, eu tô aqui. E quando eu falei que talvez eu me arrependa, não foi do quartinho não, e sim de dar explicação desnecessária. Então, pra que você gravou esse vídeo? Tem coisas que eu não consigo entender. Pra que você postou esse vídeo, entende? Ai, gente, eu acho que a partir do momento que você posta um vídeo na internet, você abre... As pessoas vão falar sobre esse vídeo seu, você querendo ou não, tá? E aí cabe a você, se você quer responder ou não. E a gente vai virando uma bola de neve tão grande que você mesmo se perde naquilo que você tá tentando explicar, sabe? Eu não entendo o porquê, nem vi ainda como ficou o quarto da menina, mas
Pra que postar isso, sabe? Não vou parar de falar porque eu tô testando minha opinião aqui, vocês vão entender o que... Enfim, vamos lá. Então, gente, ela não tinha o porquê se explicar pras pessoas, mas mesmo assim começou a fazer um monte de explicação, um monte de vídeo, né? E a gente vai assistir aqui até pra gente entender melhor, mas enfim. A minha filha vai dormir na varanda do apartamento. Quando eu resolvi compartilhar isso nos meus stories, quase fui cancelada. Mas é que ninguém sabe que o quartinho dela tem mais luxo do que de muita gente. E claro, pode ser pequeno, mas a gente queria fazer ela se sentir confortável. Então, antes mesmo de qualquer coisa, corremos comprar um ar-condicionado portátil e uma televisão. Philco patrocina nós. Depois disso, realizamos uma pequena obra, que foi cuidar de alguns mofos e rachaduras que tinha na pintura. Tiramos a tinta velha, passamos um produto pra umidade e pintamos tudo de branco novamente. E claro, pra um quarto na varanda ser possível, a gente teve que fazer o fechamento de vidro, que foi a parte mais cara da obra. Então, depois de muitos orçamentos e dias aguardando pra fazerem os vidros, virou um cômodo habitável no AP. Então precisava de cortina, né? A opção mais fácil de instalar e mais barata também foi um trilho suíço já com tô vendo cortina problema e já. agora foi só colocar as coisinhas que a Esther já tinha. Uma plantinha, a estante dela com os livros favoritos e até luzinha. E essa chave ela nem usa, mas eu coloquei um pompom pra deixar fofo do jeitinho que ela merece. E assim ficou o cantinho de dormir da Esther. Mas calma, cantinho tem um outro de dormir, lado não pra é você ver. quarto. Esse lado tá feio ainda, eu confesso. A gente quer colocar um painel aqui pra TV, um armário que vai cobrir essa condensadora do ar-condicionado. Nossa, Mas por enquanto vai ficar assim condensadora mesmo, tem com a dentro. mesinha antiga e rabiscada porque dela. Só nessa brincadeira de vidro, cortina, ar-condicionado e TV já gastamos 10 mil reais então, pra fazer isso aí? Barata, Mulher, pelo amor de Deus, tá. Ao contrário do que muita gente falou. Mas foi sim super necessário e se encaixou perfeitamente pra nossa realidade do momento. Sem contar que a vista daqui é muito mais bonita. E aí, você faria um quarto desse? Não. Mal pensada, não sei, mas ansiosa, talvez, supostamente, né? Tem decisões nossas que são muito ansiosas, sabe? Eu acho que daria pra ter pensado mais e encontrado uma outra solução. 10 mil reais nisso aqui, não tem o restante da casa pra gente ver, né? Ai, gente... eu vou falar, na hora que ela me mostrou, na hora que ela mostrou ali a sala, por que não a varanda ficar sendo como se fosse uma sacada pro quarto da sua filha? Você teria pego o drywall, talvez, né? E dividido ali, drywall é muito mais barato, colocado uma cortina ali, a cortina que você colocou pra fora, colocasse pra dentro ali pra tampar a sacada, né? Ficar o blackout. Eu acho que ficaria um quarto maior e mais seguro. Porque o que me chamou muita atenção, gente, não tem rede de segurança. Gente, eu voltei lá pro vídeo pra ver os comentários e tem muito comentário falando sobre a condensadora do ar-condicionado. Falando que, não pode tampar, vai ficar muito quente. Teve comentário falando assim, põe um vidro, alguma coisa, porque senão o ar portátil vai gastar muito mais. Gente, a gente não está usando isso aqui, não tem como. Não tem como. E por que você não tirou essa merda daí, então? Achou que a gente ia estar usando o ar-condicionado da sala, saindo o ar quente daqui e usando isso aqui pra gelar o ar quente daqui dentro. Não faz sentido na minha cabeça, não tem como. É impossível. Instalação de ar-condicionado é cara, a gente não vai tirar, porque um dia isso aqui vai voltar a ser uma varanda. Quem sabe quando a gente se mudar, vender o apartamento ou mudar a loja de lugar, alguma coisa. O apartamento é deles. O apartamento é deles, eu pensei que era alugado. Minha filha, com 10 mil reais, tu tinha feito uma pequena reforma ali, deixado de comprar essa televisão e esse pequeno ar-condicionado e feito uma reforma na sua casa pra sua filha ter um espaço dela, sabe? Não ficar na varanda. Gente, não tô conseguindo entender, sabe? Pra mim não faz sentido um pouco. Aí tem mais explicação, gente. Continuam as explicações. Vamos ver se a gente entende melhor aqui. Gente, eu vou tentar explicar um pouco. Vou tentar ser educada aqui com vocês, mas tá bem complicado. Eu não tenho paciência pra isso. Eu vou tentar ser educada porque, né, tô sem paciência e não sei o quê. Amiga, pra que você postou isso? Pra que você colocou esse vídeo? E pra que você tá respondendo? Sabe? Aí fica reverberando isso, aí vai virando uma conversaiada e tal. Eu acho que ela é a pior mãe do mundo? Gente, também não, tá? Porque eu vi algumas coisas aqui, o povo, ele exagera. Calma. Assassino de bebê! Assassino de bebê! Assassino de bebê! Assassino de bebê! Calma. Gente, pelo amor de Deus. Gente falando assim, isso aí tem que chamar o conselho tutelar. Vamos falar a verdade?
O conselho tutelar não tá resolvendo nem as coisas sérias que ele tem que resolver. Quem dirá isso aqui? Não acho que é coisa de conselho tutelar. Eu acho que é algo que eles pensaram bem, mas na verdade foi algo mal pensado. Deu pra entender? Ai, vamos. E acho que eu trabalho em home office e que é só isso. Mas não é só isso. É isso Bastante tudo. coisa, né? A gente tem a loja do Diário da Lancheira, então a gente tem todo o estoque. Nem tá tudo aqui, inclusive. A gente tem a parte da mesa aqui que a gente faz a separação de pedido, mais estoque. Esse trambolhão aqui, ó, que é pra gente poder embalar os pedidos, tem caixas. Quando vem novo, isso aqui é gigante. Só isso aqui já ia ocupar a varanda lá. Então, é muita coisa. Não é só um escritório, não é só um home office que eu quis por luxo. Isso aqui é o nosso trabalho, é o que tem mudado a nossa vida. E a gente trabalha assim, ó, tem 2 cadeiras ali. Eu e meu marido ficamos um de cada lado no computador. Esther também fica aqui sempre, né, filhinha? Tá sempre aqui do nosso lado fazendo as coisas junto. Então, sério, a gente tem muito mais conforto, mais luxo do que muita gente pensa. Quer bolinho? Tá vendo? No meio do trabalho, a minha filha me pede bolinho e eu posso ir lá pegar pra ela. Gente, teve vários comentários. Eu teria medo da varanda dar algum problema e cair e desmoronar. Pelo amor de Deus, né, gente? Que porcaria de prédio é esse? Joga fora essa merda. Não tá colocando uma piscina lá também não, né? Vídeo. E aí, eu até peguei uma foto do apartamento de um dos nossos vizinhos para vocês entenderem um pouquinho melhor essa é a sala. Que é a planta aqui do prédio, né? Tá vendo essa parte aqui? Essa parte é a parte de sala de jantar e a sala onde fica TV e sofá. Aqui, ó, tá vendo que não tem varanda? É uma salona grande. Esses são os apartamentos laterais. Os apartamentos da frente aqui do prédio são a mesma coisa. Só que aí eles colocaram uma portinha aqui e ali não tinha vidro antigamente, né? A gente que colocou. Eles colocaram uma portinha ali e sem vidro pra parecer que é uma varanda pra parte da frente. Gente, eu na minha cabeça louca, eu já fiz várias arquiteturas e várias possibilidades que fosse pra essa menina não dormir na varanda. Eu já arrumei, já reformulei tudo aqui. Mas enfim, né? Enfim. Mas na verdade é a mesma coisa que isso aqui. É a mesma coisa que fosse um cômodo inteiro. Deu pra entender? Ela Entendi. Não é uma varanda, ela não é aquelas só varandas tem um negocinho aqui pra fora do prédio. Ela é toda na estrutura. Então não vai acontecer isso aqui. Não sou hater, mas com esses 10k que você gastou transformando a sacada em um quarto, fora os engenheiros que vocês disseram que contrataram para avaliar se a sacada suportava o peso, vocês poderiam ter alugado. É porque o aluguel também envolve muitas outras questões, né? Eu entendo esse lado, porque aluguel você vai envolver não só aluguel. Você vai precisar de internet no lugar, você vai precisar de pagar a conta de luz, conta de água, a locomoção, tem todas as outras questões, entendeu? Mas eu acho que com esses 10 mil reais dava pra ter feito outra coisa, sabe? Não sei. Eu sei que nada sei. Olha, eu não falei que eu contratei engenheiro, tá? A gente conversou com os responsáveis pelo prédio, né? Com a imobiliária... Imobiliária não, como é que fala? A construtora, né? Essa parte foi meu marido que cuidou, que resolveu. E aí a gente só conversou com eles pra ver se era possível. Porque nos vídeos anteriores eu até mostrei como que é a fachada aqui do nosso prédio e tudo mais. A nossa sacada não é aquelas sacadas pra fora. Ela é dentro, assim, ela é estrutural. Ela é como Dava se fosse pra fazer uma outra... parte Ai, da gente, eu casa não falo na minha mesmo, cabeça isso agora, então, mulher. essa parte tá tudo certo. A gente não gastou dinheiro nenhum com isso. E esses 10 mil que a gente gastou, que eu falei que a gente gastou, são só 10 mil. Você gasta uma vez e pronto, tá pronto. Agora, imagina se eu alugasse um lugar, né, pra fazer a nossa loja. Tem todo o gasto do aluguel, que aqui onde a gente mora não se acha, assim, uma sala comercial que desse por menos de 3 mil reais por mês. Não deve. São só 10 mil, uma palavra muito forte, né? Fiador, tudo mais, todo esse incômodo. Baita Aí eu teria dinheirão. que ter internet, teria que ter água, Essa parte eu entendo. luz, tudo extra. Aqui eu pago uma coisa só, porque é dentro da nossa casa. Eu teria que ter locomoção, ficar gastando gasolina, tudo. O tempo também, porque aqui eu acordo, eu já estou dentro do trabalho. Então, gente, é muita coisa, sabe? Eu sei que vocês veem o vídeo, aqui é um vídeo de 1 minuto, e tentam deduzir e achar que é um absurdo, ou tentam... Mas a partir do momento que você
posta algo na internet, ainda mais com o clickbait que você fez, né, que talvez poderia ter feito de uma outra forma, a intenção, supostamente, seria de tentar ser abraçada, entendeu? É uma família que tá montando sua empresa, que tá buscando o melhor ali pra sua filha, entendeu? Às vezes a gente posta algo na esperança que a internet abraça. Sabe aquela coisa de você tentar pensar o que os outros vão pensar, tentar achar o que os outros vão achar, e aí você não tem a resposta que você queria, e aí você fica nessa, sabe... colocando esse escudo na frente de proteção, que ninguém tem que opinar, ninguém tem que... Entende? As pessoas vão falar. Vão falar. Eu não acho que isso também é aquele grande problema. Meu Deus do céu, que problemão, que coisa problemática. Que algumas pessoas criaram em cima disso. Eu não acho que seja assim. Eu acho que envolve outras questões que eles não conseguiram enxergar ainda, né? Querendo ou não, às vezes, quem tá de fora consegue enxergar algo que no momento ali, por mais que você tenha batido a cabeça, você não conseguiu ver. A pessoa que tá de fora tem ali esse poder, entendeu? Assim, de ver além do que você não conseguiu. E muitas das vezes a gente bate a cabeça, achando que a gente tá fazendo uma escolha maravilhosa, que era a escolha que dava, mas tinha outras opções, outras alternativas, entendeu? Eu entendo essa questão, não, porque vocês não estão aqui vivendo o dia a dia da gente, foi o que deu pra fazer, porque eu não conseguia. Às vezes dava pra fazer outra coisa. Eu acho que não deveria ter postado isso, é o meu pensamento. Entendeu? Pra que você vai postar isso? As pessoas que são criadores de conteúdo, eles têm que aprender a fazer isso também. Separar algumas coisas, entendeu? Olha, eu gosto de trabalhar aqui com a internet, mas vocês não sabem de tudo sobre a minha vida. Tem coisas que eu resolvo no off aqui, e situações que eu tô vivendo, coisas que eu tô fazendo, que eu não posto, porque eu não acho que naquele momento seja necessário postar. E porque a partir do momento que eu posto, eu abro margem para as pessoas comentarem, para as pessoas terem a sua opinião, entendeu? Ter uma outra visão, porque ninguém pensa como você, pensam diferente, ver diferente. Tem até pessoas que trabalham com isso, que dão essas consultorias de organização, entendeu? E são trabalhos que não são tão caros assim como a gente pensa. Talvez, se você tivesse contratado uma pessoa, ela poderia te dar uma visão ali melhor de como organizar essa casa, para que talvez a sua filha não perdesse o quarto dela ou tivesse um quarto novo. E eu também vejo naquela visão de que né, não tem como não fazer comparações com a minha infância, com a infância de outras pessoas, eu vou falar sobre isso aqui. É uma realidade diferente, a gente tem que olhar dentro dessa realidade, né, que eles estão inseridos, né, que são oportunidades que muitas pessoas não têm, porque a gente tem a noção de que tem muitos brasileiros aí, muitas crianças que dividem até o mesmo colchão. Eu acho que as pessoas pegaram para fazer também uma crucificação que não... sabe? Vai além demais. Uma coisa pequena vai se transformando num coisão. É o que a gente tá vendo aqui agora. Porque eu postei esse vídeo aqui, que a minha filha vai dormir na varanda e tal, com aquele clickbait que chama muito a atenção, né? E agora eu não quero que as pessoas, me questionem sobre isso. As pessoas vão questionar. Acham que a ideia de vocês seria melhor, mas a gente tá na nossa realidade, a gente tá vivendo aqui dentro, então a gente sabe como é que é. E foi tudo muito bem pensado antes, tá? Não foi nada feito assim da noite pro dia. E é isso, tá tudo certo. Eu tô respondendo realmente porque eu sei que são umas dúvidas muito absurdas. Não são dúvidas absurdas, são dúvidas. Pra vocês entenderem que a gente não tá fazendo nada de errado, sabe? Tá tudo certo, tá legal pra gente, tá legal pra Esther. E por enquanto é isso. Vamos responder mais perguntas por aqui. Então, por mais que eu não deva explicação, e eu sei que mesmo eu explicar... Mulher, pra que você continua se explicando então? Tô ficando nervosa? Pra que você continua gravando, respondendo perguntas? Quanto mais você responder, mais as pessoas elas vão ter questionamento, mais as pessoas elas vão ter dúvidas. Vão ter dúvidas, né? A internet é assim. Para! Entendeu? Vai pra outra coisa. Larga isso. Pronto. Mas é que eu não tenho que dar satisfação, mas continua dando satisfação, continua se explicando. Porque vocês não tem que não sei o que lá, que as pessoas acham, né? E você vai se embolando, sabe? Vai se embolando. Na situação.
voltando aqui, não tô até me embolei, crucificando ela não, tá? Eu não acho que ela seja a pior mãe do mundo, não, entendeu? Mas assim, para com isso, para de ficar se explicando, transformando uma coisinha numa coisona, entendeu? As pessoas acham o que elas vão achar e vão continuar achando, não é o que você fala que vai mudar de opinião dessas pessoas, não. O mundo, ele é assim, fia, na internet, tá? Vai ter um monte de gente que vai discordar de mim aqui, sabe? E é isso. Quanto mais você se explicar, mais esse negócio, essa bola de neve aí vai crescendo. Vai fermentando esse bolo aí. Deixa eu voltar do começo pra ver. Então, por mais que eu não dê uma explicação, e eu sei que mesmo eu explicando sempre vai então ter para gente de que fala, explicar, mulher. mas eu devia fazer isso, eu devia fazer aquilo. Tudo bem, cada um tem sua opinião e eu vou respeitar. E assim como vocês respeitam a minha. Mas eu vou tentar explicar pra essa moça aqui que perguntou, que realmente se interessou pra entender um pouco do contexto. E aí, assim, a nossa sala é um apartamento. Geralmente vocês entendem como é apartamento, sala, cozinha, tudo aberto. Tá vendo que aqui é a minha cozinha? Logo aqui na minha frente é a sala e logo na frente é a varanda, quarto da Esther. É tudo aberto, é tudo meio que integrado. A gente abrindo as portas ali da varanda, que são 2 portas de correr de vidro grandona, abriu, ficou um negócio só, inteiro, grande. E se a gente fizesse a loja na sala, pensa que desagradável seria, né? A gente abre a porta de casa, a gente já tá dentro. Pensa que desagradável seria. Mas será que não é desagradável dormir numa varanda minúscula, você não ter ali, sabe? Vou falar sobre isso depois, tá? É isso que eu tô falando. Você vai se explicando, aí você vai se embolando, se perdendo as suas próprias palavras, e as pessoas vão, entendeu? A loja. A gente já ia estar dentro da loja. E aí ter que estar passando sempre por isso. As coisas da loja, a gente ia cozinhar, ia pegar cheiro de comida e tudo mais. Tanto que antes a Esther dormia na sala. Teve época que eu dormi na sala, teve época que a Esther dormiu na sala. E aí era muito desagradável. Porque a gente Mas o quarto da menina não fica com cheiro de comida? Manter esse espaço foi essencial para o nosso convívio e para nossa saúde mental. Porque é desagradável demais você essa palavra, dentro mulher, do seu trabalho o dia inteiro. A gente podendo ter a loja lá, guardadinha, ela está no quarto. É como se fosse uma sala fora de casa. A gente acaba fazendo isso. A gente trabalha durante o dia, deu o nosso horário de trabalho, a gente fecha a porta e vira um lar, sabe? Vira a nossa casa o restante. Porque a gente eu entendo, sabe? Tempo, também assim, o que ela tá querendo dizer. Foi da noite pro dia que isso aconteceu. Não, bota a menina pra varanda e monta a loja. Não foi, não foi da noite pro dia. Faz mais de 2 anos que a gente começou, né, com o nosso e-commerce, com a loja virtual e tudo mais. E aí, desde esse começo, a gente foi tendo que se adaptar. Então, teve épocas que eu e o Vitor, o Vitor, meu marido, a gente dormiu no quarto lá onde é a loja. A gente botou um colchãozinho no chão e ficou. Aí a loja foi crescendo, a gente foi conseguindo pegar mais coisas. Aí foi mudando. Aí a gente veio pra sala. Aí na sala só cabe o nosso colchão e o sofazinho. E aí o colchão de casal tava muito grande, muito apertado. Aí a gente acabou mudando a Esther pra sala. Só que daí era muito desagradável pra ela também na sala, né? A criança ali na sala, a gente, às vezes, criança dorme mais cedo, então a gente queria assistir TV, ou eu tava arrumando a cozinha à noite, fazendo as coisas, e ela tava no meio da sala, então era ruim. Eita, e aí mulher. a gente resolveu fazer isso. Cuidado com as coisas que você fala. Que, como eu já expliquei outras vezes, é varanda. Varanda é nome, né? Varanda é modo de dizer porque ela está toda integrada. Aquilo ali é uma sacada, na verdade, né? Eu não chamo aquilo de varanda. Varanda pra mim é um... Tá. Dito isso, essas foram as explicações, né? Que ela deu, que a gente viu aqui, pra gente entender melhor o caso. A internet, ela começou a dar a sua opinião, né? Tiveram os memes, como sempre tem, né, gente? As pessoas, elas são... A gente é assim. Os tragédias estão acontecendo e a gente tá fazendo meme. Por que vocês acham que as pessoas vão fazer meme com isso aqui? Vão fazer meme. Tiveram as críticas, que são críticas construtivas, né? Tiveram pessoas que foram mais, assim, em suas opiniões mais agressivas, vamos dizer assim. E tiveram aqueles que não entenderam o porquê toda essa, sabe? Essa coisa. Quando que
que vocês vão entender que o problema não é a mãe colocar a menina pra dormir na varanda. O problema é a mãe abrir mão do quarto da menina, que já era dela, pra fazer um quarto de pote de plástico e colocar ela pra dormir num cubículo que, gente, é uma sardinha. Aquilo ali é uma sardinha. Eu já dormi em um lugar mais digno, que era dividido por uma estante, que não era nem sala, nem quarto, nem banheiro, era um cômodo alugado. E como eu disse, gente, o problema não é a criança ir dormir na varanda. Se vocês pesquisarem aqui no TikTok mesmo, vai ter famílias que fizeram de um banheiro um quarto, que fizeram de uma varanda um quarto, mas ficou bom. O quarto ficou espaçoso, tudo ficou bonitinho, porque deu pra ver que os pais se importaram aonde colocaram os seus filhos, por mais que não tinham um cômodo pra ser quarto. Eles fizeram um ambiente agradável, tinha um espaço minimamente saudável. Vocês conseguem ver a diferença de cuidado que a pessoa teve. Não foi só colocar uma cortina, colocar o espaço onde só tinha cama. Gente, aquela varanda só cabe a cama. Sério, gente, eu convido vocês a pesquisarem aqui no TikTok, transformando o banheiro no quarto da minha filha. Ou transformando a varanda no quarto dos meus filhos. Pra vocês entenderem que o problema não é a varanda. O problema é você tirar a sua filha do quarto que ela já tinha, do conforto que ela já tinha, pra colocar ela dentro de uma caixa de fósforo. Tá, vamos lá, gente. Vamos vendo opiniões aqui. Eu tô me segurando pra me falar no final o que eu penso. Que é esse daqui? Deixa eu ver. A mulher colocou a filha para dormir na varanda para usar o quarto dela como espaço para a loja. Nem a Gothel fez isso com a Rapunzel. É verdade, gente. O quarto da Rapunzel era enorme, né? Ai, gente. Pra quem tá defendendo a mãe que colocou a filha pra dormir na varanda porque precisava de um estoque pra loja dela, usando como justificativa: ai, mas vocês estão aí reclamando, enquanto isso a filha dela tá lá amando o novo cantinho. Eu te pergunto, ela tinha outra escolha que não fosse amar o cantinho que separaram pra ela na casa? Essa semana eu postei um vídeo falando sobre filhos que são hóspedes na própria casa. E se vocês verem o tanto de comentário absurdo que tem naquele vídeo, adultos relatando que quando criança não se sentiam em casa, se sentiam um hóspede, porque só tinha um cantinho separado para eles, essa menina não tinha quarto. Ela tinha um cantinho de dormir, que foi realocado para outro cantinho agora. Falar, é o quarto da minha filha, é até hipócrita, porque não é o quarto da filha, é o quarto deles, eles que decidem o que vai fazer ou não. Ninguém tá criticando ela por empreender, ninguém tá criticando ela por querer crescer e dar mais condição de vida pra filha dela. A crítica é sobre ela ter várias outras opções, mas escolher a única opção que não vai deixar os adultos da casa desconfortável. Porque se você vê as justificativas para não usar a sala ou a varanda, são as seguintes: ia ficar muito entulhado, ia ser desconfortável pra gente ficar na sala com as coisas da loja. Ou então, a gente trabalha em casa, que é muito mais cômodo e muito mais barato. Só que é ruim você estar com o seu trabalho o tempo todo à sua volta. Então é bom ter um espaço onde eu posso trancar a porta e deixar meu trabalho pra lá. É até feio, eu teria vergonha de falar que eu gastei 10 mil reais pra reformar uma varanda pro meu filho dormir. Colocar uma cama e uma televisão e falar que aquilo ali tá sendo paraíso pro meu filho. Expor o meu filho ao ridículo, porque agora ela postou essa porcaria de vídeo aí, e essa criança ainda corre o risco de sofrer bullying na escola. Mas pra ela tá tudo bem. A filha foi útil para criar conteúdo de lancheira e viralizar na internet, ganhar muitos seguidores com isso, ficar conhecida nesse ramo de lancheiras e poder abrir um e-commerce. Ela vai ganhar na monetização desses vídeos que ela tá fazendo sobre esse absurdo. E ainda fala que essa decisão foi tomada depois de pensarem muito. Imagina se não tivessem pensado, não é mesmo? Tem as pessoas que não viram isso como um absurdo, que a grande maioria da internet, né, está achando que é. Enfim, falando aí até de conselho tutelar, que eu acho, como eu disse antes, que é um exagero. Mas enfim, né, estão colocando eles numa fogueira e botar fogo nessas pessoas. Eu tenho uma opinião oposta de todo mundo que eu vi falando sobre a mãe que colocou a filha para dormir na varanda. Mas eu estou de frente aqui com o meu noivo e eu vou perguntar para ele, para ver se as nossas opiniões são tão adversas assim. E depois eu vou falar o que eu realmente penso. Vamos lá, vou te explicar. A mãe de uma menina de 9 anos, autista, com alguns transtornos, né? Alguns diagnósticos, que faz muita terapia e tal, não pode trabalhar CLT.
precisava ser autônoma. E aí ela mora numa casa de 2 quartos. Aí o que ela fez? Um quarto do casal, o quarto que era da filha, ela criou um estoque mesmo, fez um e-commerce, tinha como fazer outra coisa, gente. Do estoque. Não sai da minha cabeça. E na casa dela tem aquela varanda, sabe? Que é a varanda mesmo, varanda da casa. Ela fechou a varanda e transformou a varanda num quarto. Entendeu? Pra filha. É uma mini varanda, então, tipo, cabe a cama, ela tá um pouco... É muito pequena. Cortina Esse e tal. é o problema. Fez um Gente. mini quarto, só que na varanda. Você acha isso problemático? Por que seria? Porque eu também gostaria de saber. Entendi. Não, me responde. Você acha isso problemático? A mãe ter transformado a varanda num quarto pra filha? Não, se quiser transformar minha varanda aqui em 2 quartos... não tinha Tô problema. falando assim, ela adaptou, ela não fez uma obra e transformou a varanda num quarto, ela adaptou. Era uma varanda, ela, né, onde era o vidro, ela colocou cortina, botou a cama, normal. Ufa. Porque, agora eu vou explicar por quê pra cá e pra você. Gente, a internet é... Gente, a internet, ela tá doentia. Porque vocês não sabem o que é vida real. Na moral, vocês não sabem o que é vida real. Ai, porque, nossa, eu jamais botaria minha filha pra dormir numa varanda. Gente, ela não botou um tapete na varanda e trancou a filha dela lá. Ela simplesmente precisava, como deu pra ver no vídeo, de um estoque grande que não caberia na varanda, porque obviamente se coubesse ela faria da varanda o escritório e não o contrário. E ela adaptou a varanda num quarto. E um quarto não foi peguei e joguei a menina lá. Não, ela tampou, colocou cortina, colocou uma cama. E, cara, isso é pro bem da criança. Porque eu tenho certeza que essa menina vai ser muito mais grata pela mãe ter se virado e dado um jeito de se transformar numa empreendedora, pra conseguir estar presente com a filha, pra conseguir levar a filha pra terapia. Isso aí, inclusive, é brabo, né? Porque, pô, todas as dificuldades ela porque entende. do que a mãe ser uma CLT e ter deixado a menina sem apoio nenhum, sem suporte nenhum, porque quem tem rotina de CLT sabe muito bem quem é. Quem dera se o mundo real, a vida real, gente, fosse linda ao ponto de, não, minha casa tem só 2 cômodos, eu preciso criar uma empresa e aí eu vou me mudar, vou pra uma casa de 3 quartos, ou vou comprar um apartamento maior, ou não vou abrir empresa não, né? Pra que empresa? Vou tirar minha filha do quarto dela, que na verdade, né, a filha ainda não é o quarto da filha, porque a filha mora com a mãe, então a casa é da mãe, né, e do pai, etc. Simplesmente não vou aceitar que não tem como eu trabalhar, porque, meu Deus, e se eu colocar a minha filha adaptar uma varanda num quarto? E o pior é que são essas mesmas pessoas que se a mãe fosse pra internet falando, ai meu Deus, gente, eu não tenho dinheiro pra pagar as terapias da minha filha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho suporte, eu não tenho ajuda, e fosse pedir aqui Pix, dinheiro, vocês iam falar, quem quer dá um jeito. Quem quer se resolve. Quem quer muda de vida. Quem quer... E aí quando a pessoa realmente quer e faz o que precisa ser feito, que na maioria das vezes não é agradável, não é gostoso, é fora da zona de conforto, o mundo acha um grande absurdo. Sim, seria um absurdo se essa mãe tivesse simplesmente jogado a menina dentro de uma varanda, mas não, a mãe, ela adaptou da melhor forma possível, acredito, sem dúvidas, da melhor forma possível. E a filha não parece nem um pouco infeliz, desconfortável, revoltada como vocês, pra fazer a vida dar certo, pra fazer as coisas fluírem. E eu garanto que essa mãe, com certeza, se colocou nesse movimento pra fazer uma empresa dar certo, pra dar apoio pra filha, o que ela quer é o melhor para a filha. E assim que ela puder sair dessa situação, ela vai sair. E qual é o problema? Enfim, vamos ver aqui, né, alguns comentários, algumas mensagens deixadas aqui, tanto nas publicações da mãe, nos vídeos que ela postou, tanto como nos vídeos dos criadores. E aí, gente, eu vou ler aqui aleatoriamente, tá? Aí vocês se encaixam aí o negócio aqui. Mas vamos lá ler. E o pior, ela fez do quarto do casal o estoque. Pegou o quarto da criança pra ela e enfiou a filha na varanda. Juro, ela ainda quis dar justificativas que o quarto é só um ambiente habitado às vezes para descanso e para dormir. Não acho que o quarto seja só isso, tá bom? Por que então não deixou a filha no próprio quarto, comprou um sofá-cama e dormia ela e o marido no sofá-cama na sala e durante o dia ficava na sala arrumada normalmente? Tem coisas que não tem explicação. A cada justificativa que ela dava, pior ficava. Enquanto isso, crianças dormindo na rua e ninguém faz esse alvoroço todo.
Gente, eu dormia na cozinha em uma beliche com 3 irmãs. De acordo com a minha realidade, tá normal. E aí, gente, a gente vai indo para aqueles extremos da internet. Tá, mas quem perguntou, não é só porque sua infância foi conturbada que a da menina tem que ser. Eu olho muito para a realidade, né? A gente tem que ver as realidades, claro. Eu acho que com 10 mil se poderia fazer outra coisa, entendeu? Mas a gente não vai aqui sacrificar ninguém. Vocês vão entender o que eu tô falando. O Harry Potter dormia embaixo das escadas, mas ainda dentro de casa. Ai. Gente, isso aqui me pegou. Gente, vocês são horríveis. Alguém pensando o mesmo que eu, não vi problema, principalmente quando ela diz que por causa da loja está conseguindo pagar a terapia da filha dela, que não estava conseguindo pagar antes, tá? A menina não tem espaço nem para trocar de roupa. Quando receberem visitas, ela não quiser ficar junto, nem tem escolha, já que a varanda é junto da sala. Não consigo acreditar que tem gente que acha isso normal. Não sei se é porque eu cresci com minha mãe sempre fazendo o máximo por mim. Nunca que ela iria me deixar dormir em uma varanda, mas acho que é assim mesmo. Tem gente que valoriza mais o próprio conforto do que do filho. Se acha a varanda tão boa assim, pega suas coisas e vai você dormir nela. E eu vou deixar minha opinião aqui. Umas pessoas, é difícil, gente, a gente tem que tentar entender isso. Não comparar a infância que teve com a infância, né, de outras pessoas, com essa realidade aí. Porque a gente sabe que a realidade de muitas pessoas é que tem filhos, como eu disse lá no início, crianças que dormem ali no mesmo colchão, que divide a cama com a mãe, porque não tem ali um espaço melhor para viver. Eu que sou aqui, uma pessoa periférica, que moro na periferia, né, que ia fazer trabalho em casa de colegas, e eu via ali os irmãos dividindo o quarto. Isso não é um problema, sabe? Nunca foi um problema para mim dividir meu quarto com as minhas irmãs, eu amo as minhas irmãs. Mas eu via o esforço, mesmo assim, de alguns pais dividindo ali com a cortina, para a criança tentar ter ali a sua privacidade. Eu não costumo falar muito sobre a minha infância que eu tive com as minhas irmãs, mas foi uma infância difícil. Por isso que quando eu vejo algumas pessoas, né, eu acho que vai ali pro extremo, dizendo que eles são péssimos pais, dizendo que eles não gostam da filha, que eles só pensam neles, enfim. Eu puxo muito para um lado de quem viu uma outra face da moeda e que sabe o que é, né, um tratamento onde você talvez era melhor não ter existido. Eu tenho isso muito na minha memória, de crescer ouvindo tudo que você toca quebra, a sua mão é amaldiçoada, filho não tem que achar nada, tem que obedecer e ser grato. E é isso porque os pais se esforçam para trabalhar e trabalham e se matam, então você só tem que obedecer, não tem conversa. E eu digo isso aqui não me colocando como uma coitada, mas dizendo que eles não são péssimos pais, entendeu? Eu não acho que tem que se colocar eles em praça pública e queimar, como algumas pessoas estão fazendo. E aí, o que eu disse lá no começo, pra que postar isso na internet, sabe? Talvez essa mãe pensou que ela seria abraçada. E aí ela não foi como ela imaginou. Ai, mas você concorda que a menina tem que dormir na varanda? Não, discordo completamente. Eu acho que teria uma outra solução. Que ela poderia ter pegado esses 10 mil reais e visto de uma outra forma. Pegar a visão de uma pessoa que tá fora para ver o que ela acha. Talvez ali tentar fazer uma permuta com alguém que organize aqui melhor, para que ela não tenha que perder o quarto dela, porque a gente também tem que olhar para a realidade deles, entendeu? A realidade deles ali era de que ela já tinha o próprio quarto dela, foi ali tirada e colocada numa varanda, perdeu completamente a privacidade. E aí a gente volta naquela questão que ela disse lá no começo. Ai, mas é porque a família, que ela não é disfuncional, ela não precisa estar enfiada num quarto e não sei o quê, porque o bom convívio. Tudo bem, eles têm um bom convívio. Mas eu penso que todas as pessoas, elas precisam do seu momento de solitude. Veja bem, solitude não é o mesmo que solidão. Solidão é uma coisa completamente diferente de solitude. Então, todos nós precisamos dos nossos momentos sozinhos. E as crianças, elas têm as suas particularidades, as suas individualidades, ainda que a forma de pensar, de ver o mundo delas sejam diferentes, eles precisam, né, se eu como mãe
posso dar aquele conforto, né? Por que não pensar de uma outra forma para que ela não fosse tirada ali do seu quarto? Porque, veja bem, eu não vejo o quarto como sendo só algum lugar para dormir. O quarto é um mundinho daquela pessoa, do adolescente, entendeu? Quando eu não quero estar com alguém, não é todo momento que eu quero estar, do lado da minha mãe, sentado ali do lado da minha mãe, entendeu? Eu quero ter minhas coisas particulares, entende? Não é qualquer momento, mãe, que onde quer que você vá, eu quero estar com você. Não é assim, entendeu? Às vezes a gente quer silêncio, a gente não quer ninguém falando no nosso ouvido. Entende? As crianças também têm isso. Então, eles têm, pelo que eu vejo, capacidade de oferecer isso, entendeu? Eu acho que deveria ter sido de uma outra forma. Ainda existe muito esse estigma das pessoas em relação à criança, em que o querer dela é sempre o último, que ela tá sempre sacrificando algo. Eu não acho, igual eu vi algumas pessoas falando, é por isso que são criados filhos mimados. A gente vê o extremo das duas faces, né? Eu não acho que porque o pai pensou primeiro no conforto do filho, ele vai estar mimando aquela criança. Não é assim, entendeu? Mas as pessoas, ela tem uma forma de tratar a criança, sabe, como se ele não liga, daqui a pouco esquece. Enfim, é uma coisa muito, muito complicada, sabe? Esse negócio de que, tipo, sempre que tem que sacrificar algo, tem que ser primeiro o do filho, entendeu? Porque a criança não pensa, porque a criança não sei o que lá. Enfim, lembrando que só com uma janela de vidro, né? Criança é difícil, gente, entendeu? Pode acontecer algum acidente que eles não previram, né? Tem a questão de que ali não tem uma tela de segurança, né? Tem as questões de quando for sol, quando estiver chovendo muito, um negócio de vidro só para proteger ali. Será que isso é o suficiente? Vocês deixam a opinião de vocês aí no comentário. Espero que, enfim, né? A pobre dormindo na sacada, daqui a pouco ela recebe a carta de Hogwarts. Curte, comenta, compartilha e me segue lá nas redes sociais. Tchau, até mais.